Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é as revoltas escravistas na década da abolição. Sendo assim, em primeiro momento, eu quero trazer esse tema porque eu acho ele muito relevante, pensar o que foi o fim do Império e o processo que deu à questão da abolição. Mas antes de mais nada, eu quero, para ficar didático, para a gente entender esse vídeo, a gente vai entrar em dois conceitos muito importantes que ele ao longo do vídeo vai fazer bastante sentido para a gente entender um pouco. Primeiro é a questão da ideia de crime e segundo momento é a questão da ideia de violência. Porque muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, a gente acha que é parecido e aí é a mesma coisa, mas não é bem assim. E eu vou trazer alguns exemplos para ficar bem didático e a gente conseguir pensar o nosso tema. Em primeiro momento, entendendo a ideia de crime e violência. De antemão, eu gosto de sempre de retratar que o conceito de violência e crime são conceitos complexos, são conceitos que estão também na área da sociologia, tem autores que falam sobre isso, então eu vou trazer de uma forma bem resumida o que eu entendo e o que eu extraí como crime e violência. Primeiramente a gente se pergunta, o que é crime? Eu acho que é o mais fácil a gente entender o que é crime, para depois a gente entender a ideia de violência. O crime, ele é uma violência institucionalizada. E o que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente comete uma violência, às vezes não é um crime, mas toda vez que a gente comete um crime, é uma violência. Então entendemos a ideia de crime por questões institucionais, por questão de legislativa. E aí, ao longo do vídeo, a gente vai entender como é que essa... A gente vai falar também no código criminal, no processo imperial do Brasil, que não teve, foi criado só depois na República. Não, minto, criminal teve sim, não teve o civil, E a gente vai entender um pouco isso. Então, entendemos, crime é a ideia de uma violência institucionalizada, que está na lei. A ideia de violência, a gente pode traduzir para violar direitos. Direito já tem um outro conceito. E aí eu vou trazer uma coisa que vai ficar bem didático agora. Vamos pensar a questão da fome. A gente vive num planeta que muitas pessoas passam fome, certo? E dentro desse mesmo planeta que muitas pessoas passam fome, a gente produz 4 vezes mais o que a população mundial conseguiria se alimentar. Sendo assim, isso não é uma violência, mas isso não é um crime. A gente está entendendo? Por que não é um crime? E por que é uma violência? Porque viola o direito básico do ser humano. Então, quando a comida ela se torna uma mercadoria, você está violando o direito do ser humano de poder viver. Então, é uma violência, mas não é um crime porque não existe lei, instituições que vai dizer que negar alimento para a população não é um crime. Tem as questões governamentais, mas a gente não vai entender, só para ficar didático, entendeu? Crime institucionalizado, violência, violar direitos, mas não institucionalizado. Sendo assim, a gente vai falar, primeiramente, do contexto que a gente vai trabalhar. Sendo esse o contexto que vai de 1880 a 1888. Então, que é o quê? Por isso que o título, As Revoltas Escravistas na década da abolição. A gente vai pegar o finalzinho ali da abolição para a gente entender o que estava acontecendo para ocorrer nessas revoltas, que revoltas eram essas, enfim. Antes de mais nada, para a gente falar dos anos 80, da década de 80, a gente tem que falar o que antecede. Quando a gente vai pensar a história, a história ela tem uma linearidade, ela tem uma sequência, as coisas elas não nascem sozinhas, os eventos eles não são sozinhos, a gente precisa conectá-los. E aí a gente vai trazer a questão do quê? Da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, guerra essa que vai de 1865 até 1870. Eu vou trazer um recorte assim bem rápido para a gente entender. A Guerra do Paraguai foi uma guerra essa onde aqui Dom Pedro fez aliança com a Argentina e com o Uruguai, Argentina e Uruguai para invadir o Paraguai. E aí nesse momento a gente tinha uma coisa chamada de voluntários da pátria, aonde os escravizados, eles se voluntariam, muitos deles eram forçados, e aí tinha a esperança, de que prometiam terras e tudo mais. É aquele contexto que vai entrar as ideias positivistas, que vem dos anos 70 também no Brasil, e tudo mais. Só que como acabou a Guerra do Paraguai, isso deu, uma certa forma, um tiro no pé do Império. Porque a gente tinha bastante escravizados libertos, e os seus antecessores e os seus descendentes aí não estavam escravizados.
seus descendentes não, como é que fala? Os seus antepassados ainda estavam escravizados. Então vai criar um pouco de uma dicotomia na ideia desse império, desse sistema escravista. Também tivemos a lei da Inglaterra, que estava sancionando, entre outras coisas. Um outro ponto muito importante para a gente trabalhar ao final da década de 80, no período escravocrata, é a Lei do Ventre Livre de 1871, promulgada pelo Rio Branco. Que lei foi essa? Essa lei, né, é aquela que dizia, né, que o ventre, né, a criança nascia livre e ela tinha que ficar com o senhor até os 7 anos de idade. Depois o senhor podia receber uma indenização, ou ele pagava o trabalho até os 21 anos de idade. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu acho muito interessante, né? As ideias também da reescravização, a gente chama isso de segunda escravidão, que foi uma lei que ela trouxe ganhos, mas ela foi uma lei que trouxe muitos atrasos. Muitas pessoas que eram escravizadas e já eram livres, né, voltaram a ser escravizadas por causa da matrícula, mas enfim. Mas tem um ponto lá que é muito importante, que é a ideia da alforria. Antigamente, naquele contexto, antes dos anos 71, né, as pessoas que buscavam suas alforrias, trabalhavam e eram alforriados, o senhor ele poderia vetar uma alforria. Mas nesse contexto ali da lei de 71, agora não pode mais vetar a alforria. E isso dá a parecer que o quê, né? Que agora os escravizados eles têm mais liberdade. Mas é óbvio que a gente tem que pensar, né, que era uma ideia de um processo de abolição da escravidão de forma lenta e gradual. Porque tinha essa ideia da haitianização, né, um processo que aconteceu lá na Ilha do Caribe, onde é que os próprios haitianos tiveram um processo de abolição pela própria escravidão, enfim, você dá um vídeo para um outro contexto. Então, a gente está falando desse momento, que a gente vai trabalhar o que antecede a Guerra do Paraguai, a Lei de 71, o Império ele começa a se deteriorar, a questão da Igreja Católica também, que estava perdendo suas forças, entre outras coisas. E qual é o objetivo desse vídeo? Eu acho que quando a gente vai falar sobre um vídeo, sobre um tema, a gente tem que trazer o nosso objetivo. Eu tenho como objetivo aqui, né, para mostrar que o quê, né? Que diversos contextos históricos foram feitos de palcos de disputa, de revoluções, foram feitos palcos de rebeliões. E essas rebeliões trouxeram mudanças sociais. Então quando a gente olha na televisão e fala assim, nossa, ali na televisão está tendo uma revolta, as pessoas estão revoltadas, olha que barbaridade. Especialmente a grande mídia que coloca nesse sentido, a gente tem que entender que ao longo do período histórico foi através dessas revoltas, foi através dessas organizações que trouxeram mudanças sociais. Nada na história a gente ganha, na história a gente conquista, a gente luta, a gente briga. Então é importante a gente pensar o quê, né? Que a história ela é feita de luta de classe. E por isso que eu trago, para a gente demonstrar que o quê? Que a gente precisa lutar para conseguir direitos. A luta é importante. Sendo assim, eu vou deixar na descrição, né, o meu referencial teórico, o material didático, né, que eu me apoiei, e aí eu vou falar um pouco sobre ele, que é da professora da USP, do departamento da USP, né, o nome dela é Maria Helena Pereira Toledo Machado, onde ela vai escrever um livro, né, falando sobre essas questões, intitulado como o Plano e o Pânico, Movimentos Sociais na Década da Abolição. E aí a gente está falando dessa autora com esse livro, né? Eu vou deixar tudo na descrição, os artigos, os capítulos que eu usei, as referências, entre outras coisas. E aí ela vai pegar o contexto da província de São Paulo. Mas não só especificamente na província de São Paulo, porque logo na introdução ela vai dizer, né, que essas rebeliões dos próprios escravizados, né, deles se organizarem, né, elas já estão acontecendo em diversas províncias. E a gente vai trabalhar um pouco disso, né? E aí uma questão muito central que eu quero trazer é a questão do departamento de polícia. Não cabe a mim aqui falar a história da polícia, né? Mas todos nós sabemos que a polícia ela foi criada em 1808, ali pela coroa portuguesa, para defender a família real. A polícia ela tinha a função, e tem até hoje, né, de reprimir escravizados. Se a gente for colocar num contexto um pouco atual, né, não somos mais escravizados de forma das coisas, mas somos escravizados do sistema. O sistema capitalista. Enfim, mas a polícia ela foi criada naquele contexto para reprimir rebeliões, para ir atrás de escravizados. A gente tem, né, o símbolo da polícia lá de São Paulo, que tem o Borba Gato, né, lá nos seus brasões da polícia militar, e aí ele está sendo exaltado, sendo que ele era um bandeirante, ele que vai reprimir, né, a Quilombo de Palmares. Se a gente pegar o brasão aqui do Rio de Janeiro da Polícia Militar, a gente tem a coroa, que representa o Império, a gente tem o ramo de café. Enfim,
todas essas questões. A polícia ela foi criada e ela ainda é uma defensora do sistema. Ela precisa reprimir a população. E quem é a população? É a classe baixa, é a população preta, é a população favelada. A gente está falando do contexto imperial, de 1880, e até hoje a gente reverbera nesse sentido. E aí, dado esse devido contexto, né, a polícia ela vai começar a mandar cartas, né, para as províncias. O que eram as províncias? A província era como se fossem os estados, mais ou menos hoje em dia. E ela começa a mandar cartas para os presidentes das províncias, dizendo que tem muitos escravizados, que eles estão se organizando, que está trazendo uma desordem social. É um contexto também da escravidão ali, do final da escravidão, que tinha muitos escravizados libertos, muitas pessoas libertas. A escravidão, se eu não me engano, era cerca de 20% da população que era escravizada, então tinha bastante poucas pessoas escravizadas, tinham muitas pessoas libertas, e aí, né, a polícia, pensando na ordem social, né, vai começar a se amutinar, dizer que tem que reprimir, que tem que fechar, entre outras coisas. E aí, é importante a gente destacar, né, que revoltas eram essas. Já que eu falei sobre a polícia, já que eu trouxe uma introdução, que revoltas eram essas? Eram revoltas que os próprios escravizados, eles se organizavam, eles se juntavam, se articulavam e se estruturavam para pensar a liberdade de modo não institucional. E quando eu quero dizer modo institucional, o que eu quero dizer com isso, né? A ideia que a gente tem, né, de abolição, pela legislação, pelos abolicionistas Joaquim Nabuco, pelo Luiz Gama e tudo mais, sim, é válido, mas a gente está falando de um processo de abolição da escravidão pela resistência pelos próprios escravizados, onde é que eles vão se organizar dentro das próprias fazendas, vão matar os senhores de engenho, vão atear fogo nas fazendas e vão se rebelar. Era uma forma de resistência, de falar assim, eu não aceito mais esse sistema escravista. E aí é nesse sentido que eu quero trabalhar. Trazer essas revoltas, né, que não se fala muito na escola, né? E aí é pra gente entender, né, que os escravizados, né, a gente dá voz para pessoas que fizeram parte da história, entender que eles eram o quê? Ativo na história. Não é só Joaquim Nabuco, não é só José do Patrocínio, não é só André Rebouças que vai fazer o processo de abolição da escravidão. A gente está falando do maior abolicionista, que é aqui o próprio escravizados, que mata o senhor de engenho, que atia fogo na plantação, que rebela contra os senhores, que cegam as ferramentas para não ter trabalho, que matam, enfim, é todo esse contexto, toda essa revolta dentro de si, saindo para fora e usando a violência, né? E aí é importante trazer a ideia de violência, por isso que eu trouxe o conceito de violência. Em 1883, lá em Araraquara, os fazendeiros vendo que a polícia não estava dando sustentabilidade, não estava dando ordem, não estava conseguindo reprimir esses escravizados, as províncias já estavam ficando, podemos dizer assim, doida, maluca, porque estava tendo muitos montinhos dos próprios escravizados. E aí, os próprios fazendeiros, eles vão pegar em arma de fogo, lá em Araraquara, cerca de 80 fazendeiros, e vão começar o quê? A expulsar os advogados e os juízes que defendiam, que estavam ali, né, para legislar sobre a alforria, sobre a liberdade. E a gente pensa o conceito de violência. Você está entendendo por que violência não é um crime? Quando os fazendeiros fizeram isso, eles não foram julgados. A legislação não foi em cima dele. E de certa forma foi um crime. Mas é um crime que não tem lei. Se não tem lei, é uma violência. Entendeu por que eu trouxe o contexto? Aqui a gente vai tentando amarrar tudo. E aí, a gente pensa o quê, né? Que até os próprios senhores de engenho, os próprios senhores de escravos, eles pegaram arma para combater. E aí eles viram, né, que o império estava ruindo. Naquele contexto, eles já vão começar a pensar, né, num processo assim de abolição da escravidão. Porém, eles vão querer ser indenizados, porque a escravidão estava se ruindo. O Brasil foi um dos últimos países até a abolição da escravidão aqui na América. E aí começa a ter esse processo de querer indenização, porque eles estão perdendo a mercadoria. O escravizado é um conceito que vai ser da Lilia Schwartz, né, para a gente entender que escravizado não é escravo. Escravo é quem aceita o sistema, escravizado é quem rebela contra o sistema. Escravizado, que tal que ele está se reivindicando, pedindo direito. E aí foram diversas províncias, diversos contextos, que os próprios escravizados, eles se amotinaram e buscaram o quê, né? As suas liberdades. No texto, a autora, né, vai trazer também, né, questões de delegacias,
como é que fala? De advogados que pediram, né? Que teve uns escravizados que foram maltratados. E aí eles pediram na justiça reivindicação. E aí quando eles pediram reivindicação e foi acatado, os senhores pegaram em armas e lá nesses juízes e falar que não. Então, tipo assim, a lei institucional vale pelo canhão. E aí é nesse sentido que eu vou falar um pouco sobre a questão da formação do sistema judiciário. A gente entende que o sistema judiciário, né, ele foi criado e ele foi pensado pela elite branca, pela elite escravocrata. Ali no contexto do século XX, né, no contexto do século XIX, desculpa, a gente já tinha o Código Civil Penal, mas a gente não tinha, tinha um Código Penal, mas a gente não tinha um Código Civil. Pensando na ideia do trabalho, da legislação, isso aí vai ser só lá para a década de 20, mais ou menos em 1917, que vai ser a criação ali do Código Civil. Mas já tinha Código Penal. Já tinha a ideia de você prender, já tinha a ideia de você escravizar. Quando eu estava lendo o texto, diversas vezes a autora vai trazer pontos de pessoas que estavam sendo presas e reclamando, né, das celas, reclamando do amotinado. Se a gente fosse pensar a atualidade, hoje em dia não é assim? O sistema penitenciário não é assim? Quantas pessoas que estão ali, que são pretas, que são negras e vivem nessas celas? Ah, mas elas cometeram crime. E quantas pessoas brancas cometem crime e não vão para a cadeia? Se vocês forem pegar os dados, não vão pegar os dados sobre a questão do sistema penitenciário, a maioria das pessoas que estão lá são em porte de droga, em pequeno porte de droga. A maioria são réu primário e a maioria são pessoas negras. Quando uma pessoa branca ela é presa com porte de droga, que nem uma pessoa preta, ela não é julgada da mesma forma. Ela nem fica na cadeia. E a gente percebe que isso daí é uma coisa que é histórica. A atualidade, ela representa o passado. Ela é herança do passado. Então a gente entende que quando foi criado esse sistema penitenciário, esse sistema judiciário, ele foi pensado para o quê? Para reprimir, para amassar. Eu sempre falo com meus alunos em salas de aula, né? Se a gente pensa que existe uma coisa que não nos convém, mas é de interesse do coletivo, cabe a gente lutar. Porque as leis que existem, elas foram impostas. Elas não foram construídas por mim, por meu coleguinha, pela classe, pela população. Então a gente tem que reivindicar. Se é interesse meu e do coletivo, vamos reivindicar, vamos se organizar. Por isso que é importante a gente o quê, né? Pensar no processo de abolição de forma não institucional. Por que não institucional, né? Porque quando a gente fala do processo de abolição da escravidão, a gente só pensa nessas pessoas que estavam lá no legislativo e tudo mais. Mas os próprios escravizados que estavam lutando e sentindo chicote, eles também não estão se reivindicando? Eles também não estão lutando? E quando a gente dá espaço e falam deles, a gente está falando do lugar deles na história. A gente chama isso de história social, né? A gente traz o protagonismo do negro. O negro não está só apanhando, ele está ali na história fazendo ativismo, ele está ali lutando, ele faz parte dessa história. Por muito tempo não se falava dessas pessoas na história. O negro era sempre o escravizado, o que apanhava, nunca o que se rebelava. E aí é nesse contexto que eu quero trabalhar. Eu trouxe esse tema porque eu acho ele muito importante para a gente pensar essas questões, indagar essas questões, né? Porque a gente não se fala muito desses contextos. E aí quando a gente tem um processo de abolição da escravidão, pela lei 13 de maio, pela princesa Isabel, que foi uma lei de propaganda do império que estava ruindo, a gente vê uma abolição que não vai colocar o negro de forma inserida na sociedade, vai jogar as traças. Ali no finalzinho do contexto, antes do processo de abolição da escravidão, vai se constituir a lei da vadiagem. Lei essa que vai voltar a encarcerar o negro. Então, a gente tem que pensar as rupturas, sim, foi uma lei importante para pensar na ruptura, mas as continuidades que estão entre linhas. De todo modo, é só isso que eu quero dizer para vocês, e é isso.